Como educar seus filhos batendo? Como assim? Eu vou explicar essa pergunta e também vou responder a essa pergunta. Só que antes preciso fazer uma pequena analogia. Imagine uma esponja viva no fundo de um oceano, tipo o Bob Esponja. Esse Bob Esponja está lá andando para lá e para cá, seguindo a lula, seguindo o peixinho, seguindo a estrela do mar, seguindo as criaturas do mar para onde elas vão. E à medida que o Bob Esponja vai vivendo, ele vai ficando mais gordo, mais pesado, vai ficando com mais dificuldade para respirar e para andar. Por quê? Porque ele é uma esponja, diferente das outras criaturas, ele é uma esponja, ele vai absorvendo cada vez mais água, mais nutrientes, mais sal, mais areia até, vai absorvendo tudo no meio do caminho. Então ele vai andando cada vez mais devagar, vai tendo mais dificuldade para respirar e tudo mais. Chega um momento, um belo dia, quando ele está seguindo essas outras criaturas, que ele vai e para em cima de uma rede, junto com outros peixes e tudo mais. Quando eles percebem que é uma armadilha, tarde demais, a rede se fecha em cima deles todos e o Bob Esponja lá dentro. Quando a rede é puxada para cima, o Bob Esponja chora, sente dores, todo mundo começa a sentir dores e a reclamar ali. Todo mundo fica desesperado. Só que, paradoxalmente, o Bob Esponja, à medida que está sendo espremido no meio de todo mundo, ele vai sentindo mais aliviado, porque vai expulsando muita besteira, muita porcaria que tinha dentro dele, muita água. Então ele vai ficando mais magro. Bastava ser espremido para se sentir mais aliviado. E finalmente, quando ele sai da água e a rede é aberta em cima de um barco, ele se sente feliz porque ali fora da água ele se sente livre. Ele não tem mais movimentos limitados. E, para a surpresa dele, quem foi que jogou a rede? Os pais esponjas velhos que estavam à procura do filho. Libertaram o filho, Bob Esponja, do fundo do oceano. Bom, nesta analogia, a esponja significa o cérebro de uma criança até os 7 anos de idade. E o que isso significa? O cérebro de uma criança é igual a uma esponja. O cérebro de uma criança absorve absolutamente tudo. Tudo o que a criança vê e ouve, ela absorve. Nessa analogia, o Bob Esponja seguia todo mundo. O que isso significa? Que a criança, por não saber onde está, nem quem é, nem o que fazer, ela imita todo mundo. Ela imita principalmente as pessoas mais velhas e que ela tem mais ligação afetiva, como aquele que cria ela, seja o irmão mais velho, a tia, a avó, o pai, a mãe. Então, a criança imita. Não adianta o pai chegar e falar para fazer X e de repente o pai lá faz Y. A criança vai aprender o Y e não o X que foi dito para ela, porque ela tende a imitar, ela tende a seguir o que os adultos fazem, o que os mais velhos fazem, ela imita. Não adianta ensinar boas maneiras para uma criança se você não mostra boas maneiras, por exemplo. Então, nessa analogia, a rede significa os limites impostos na pessoa, sem a vontade da pessoa. Afinal de contas, os peixes e o Bob Esponja caíram na rede sem a vontade deles e foram apertados. Só que com esses limites, com essa rede apertando, ele se sentiu aliviado. Com os limites, muita coisa foi jogada fora. Como o cérebro de uma criança absorve tudo, ela absorve tudo mesmo. Ela absorve que o Papai Noel existe, ela absorve que o Papai Noel também não existe, ou seja, ela acredita nas duas coisas. Ela não acredita que o Papai Noel existe ou não existe. Não existe esse ou no cérebro de uma criança. Existe o e. Existe e não existe. Existe conto de fadas, existe tudo. Então, ela precisa crescer sabendo o que existe e o que não existe, o que é o certo e o que é o errado. E para isso precisam de limites. Limites são regras, são punições também. Aí é que entra a questão. Deve-se educar os filhos batendo? A resposta, sim. Preste bem atenção num detalhe. É batendo e não lesionando. Existe uma diferença muito grande nisso. Uma pessoa que lesiona a outra vai ter que responder criminalmente por lesão corporal. Já existe uma lei para isso tipificando. Não precisa de lei Maria da Penha, não precisa de lei
que imponha o que os pais devem ou não fazer. Um absurdo isso, inclusive. Simplesmente, independente de ser filho, independente de ser a esposa, independente de ser qualquer pessoa, uma pessoa X que lesiona corporalmente uma pessoa Y vai responder criminalmente. Você não pode arrancar o braço, quebrar o pescoço, tirar um olho da pessoa, deixar ela toda roxa. Não, isso já é lesão corporal, isso não é educação. A educação, no caso dos filhos, ou seja, o bater, é chinelada na bunda, palmada, beliscão, cascudo, grito na cara, às vezes até o cinto, para deixar a pele até vermelha. Isso não é lesão corporal. Então, isso é regra, isso é limite. E os limites não precisam ser físicos, apenas se não tiver outro meio. Mas preste atenção, são palmadas educativas, não é lesão corporal. Agora, com relação a certo e errado, tem que dizer o que é o certo e o que é errado, o que existe e o que não existe. Mas alguns pais chegam para mim e falam assim: quem sou eu para chegar e dizer para o meu filho o que é o certo e o que é errado? Nem eu sei o que é o certo e o que é errado direito. Nem eu sei o que existe e o que não existe direito. Primeira coisa que eu respondo para esses pais é: se não for você, vai ser o seu vizinho, aquele astro de rock, a Xuxa, a sociedade, mas não vai ser você. Porque a criança, não sabendo em quem se apoiar, ela vai seguir como o Bob Esponja segue qualquer criatura que se mova. Qualquer outra pessoa que esteja disposta a fazer o papel de pai e mãe. Então, primeiro tem que ser você mesmo, pai e mãe. Ou você que educa. Você que tem que dizer que é o certo e o que é errado. Segunda coisa que eu digo é: nem a ciência sabe direito o que é o certo e o que é errado, ela está atrás disso. Nem a religião sabe direito o que é o certo e o que é errado, senão não existiriam pastores e padres tendo que fazer sermão todos os domingos, tendo que tentar reensinar. Não existiria sequer política direito, porque não teriam discussões do que é o certo e o que é errado. Se o certo e o errado fosse algo absoluto para todo mundo, não precisaria haver nem discussão. Então, a sociedade não tem o certo e o errado. O certo e errado, de certa forma, é relativo para cada grupo de pessoas ou até mesmo para cada pessoa. Então, o que você prefere? Que aquele vizinho ali ou aquele amigo lá da rua diga o que é o certo e o que é errado deles para os seus filhos? Ou você prefere que os seus filhos ouçam o seu certo e o seu errado? Fique tranquilo, porque quando ele já estiver na idade quase adulta, no final da adolescência, ele vai decidir se o que você ensinou de certo e errado é realmente o certo e errado que ele concorde. Mas enquanto ele é apenas um Bob Esponja, em termos de cérebro, ele não tem condições de saber o que é o certo e o que é errado e de um raciocínio de crítica para saber se o que você ensinou é verdade ou não, ou se é passível de questionamento ou não. Então, a questão aqui de dizer o que é o certo e o que é errado é principalmente pelo ponto de vista da segurança. Como assim segurança? Vamos supor que você estivesse dirigindo um carro no meio de um deserto. Só que as suas mãos estão presas no volante com algemas e os seus olhos estão vendados. Você está lá dirigindo, está com medo. Você pode bater num cactus, você pode bater numa montanha, você pode cair de um precipício ou cair num buraco, ou pode atropelar um bicho. Você fica desesperado ali. Então, não é melhor ter uma pessoa ali do lado, enxergando tudo e dizendo: olha, vira para a esquerda, vira para a direita, freia, pode acelerar. Você não se sentiria mais seguro? É exatamente isso. Enquanto o cérebro de uma criança é como uma esponja, ela não está enxergando direito a realidade. A realidade e a fantasia são a mesma coisa para ela. Então tem que ter alguém guiando, alguém chegando e dizendo o que é o certo e o que é errado. E para aquele pai que insiste em dizer: não, quem sou eu para dizer o que é o certo e o que é o errado? Eu tenho mais um exemplo aqui para dar. E nesse eu duvido que você discorde de mim. Imagine que você quer aprender a pilotar um avião. Você já teve algumas aulas teóricas e vai lá para a aula prática pela primeira vez. Você entra num avião e o piloto, o instrutor que está ali do seu lado, está olhando para você. E aí você chega e pergunta: então, o que eu devo fazer? Como é que eu ligo o avião? Como é que eu faço aqui? E aí o piloto fala: quem sou eu para dizer para você o que é o certo e o que é errado? Quem sou eu para dizer o que você deve ou não fazer? Fique à vontade, você é livre, o avião está aí. Como é que você se sentiria? Seja sincero. Você iria, no mínimo, se você é uma pessoa normal, você iria pensar assim: esse piloto não está girando bem da bola. Você iria à procura de um outro piloto que te ensinasse
A criança, você acha que nasce e já sabe pilotar a vida? Então quem é que tem que ser o instrutor dela? É você. É você pai, é você mãe. É você que educa. E não é você professor. Na escola, professor é para ensinar matérias. É na família que se educa, e muitos pais confundem isso. Jogam a criança na escola e pensam que é lá que elas vão ter educação, boas maneiras, moral, etc. Não, nada disso. Tem que ser em casa que tem que ter educação. Então, hoje você vê que, se isso não fosse verdade, hoje você não veria a seguinte cena num restaurante. Você chega num restaurante e o que você vê? Você vê uma inversão total de autoridade e de ordem. O pai chega e fala: onde você quer sentar, Maria? Onde você quer sentar, João? Eles escolhem onde querem sentar. E aí, quando todo mundo senta, o pai ainda pergunta: filhinho, o que você quer comer hoje? Aí o filhinho fala: eu quero batata frita. Aí o pai: olha só, batata frita não é muito saudável. Aí o filhinho bate o pé e chora: eu quero batata frita. Aí o pai: calma. Tudo bem. E fica olhando para os lados assim, com medo do que os outros vão pensar. Aí, não, papai não vai nem tocar um dedo em você. Não, traz uma batata frita. E você, Mariazinha, você quer o quê? Eu quero sorvete. Ah, você não quer almoçar, não? Eu quero sorvete! Não, claro. Olha, eu juro para você, eu vejo isso acontecer. Os filhos mandam nos pais. Isso é vergonhoso, isso é um absurdo, isso é ridículo. O certo é um pai chegar, sentou na mesa, você senta ali, você senta aqui, você senta ali. Hoje vocês vão comer almôndega. É simples assim. O hábito de casa é assim. Alguém que manda, alguém, pai e mãe, dirigem aquela casa onde os filhos têm que obedecer, porque senão vão crescer adultos histéricos, não vão ser capazes sequer de obedecer uma simples regra, vão fazer pitis, como existem vários aí que maltratam vendedores, são estúpidos com frentistas do posto, que simplesmente não conseguem ouvir um não conseguem lidar com nenhuma frustração. Hoje estamos numa geração de mimados que é extremamente preocupante, porque além de mimados, eles não têm nada na cabeça, absorveram tudo de errado e agora ficou uma bagunça.